Nobre deputado André Siciliano, que coordena os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero começar dizendo o seguinte: vocês têm que continuar mobilizados de forma organizada, como tem feito até agora, porque é a única forma de exercer uma certa pressão com eficaz neste governo totalmente ineficaz. É isto daí, não tem conversa. Ou a turma se organiza e se mobiliza de forma organizada, ou então eles fazem ouvido de mocos ouvidos para tudo aquilo que se decide, que se acerta, que se compromete, ou seja, é isto daí. Eu já classifiquei aqui como um governo desbussolado, mas eu tenho a impressão que agora ele não mais desbussolado não existe governo no estado do Rio de Janeiro. Esta que é a verdade, porque senão vocês já tinham sido admitidos e empossados há muito tempo. Não fizeram concurso? Não foram aprovados no concurso? Então, para que fez o concurso então? Então não fizesse o concurso, não é? Já dizia minha avó, quem não pode com pote não pega na rodilha. Então, se fez o concurso, é porque tinha vaga. Vaga que deve ser preenchida porque está sendo necessário para dar segurança mais para a população deste estado do Rio de Janeiro. Então, se vocês estudam, fazem um concurso, passam no concurso, e aí fica sem a nomeação, isto é uma vergonha. Está faltando vergonha. É isso daí. Então a gente não pode de forma alguma abrir a guarda. Enquanto isso daí estão querendo fazer a desocupação das escolas, exatamente utilizando a polícia e a polícia exatamente com o uso da truculência. Não é isso que vocês querem. Vocês querem exatamente ser aquela segurança civilizada, aquela segurança que respeita, e acima de tudo, os direitos humanos. E por isso tem aqui, nesta casa, o nosso apoio. Então, era isso aí que eu gostaria inicialmente de colocar. Participei hoje de uma audiência pública, mais uma, no CAP, Colégio de Aplicação da UERJ. Os depoimentos dos alunos, dos professores, dos terceirizados, dos pais de alunos, através da representação, realmente é de deixar qualquer cidadão coradíssimo, porque não podemos de forma alguma assistir esses depoimentos sem ser tomado de indignação quando a gente vê o propósito de destruição da política de educação no estado do Rio de Janeiro, quando a gente vê o desmonte de estabelecimentos de ensino como a UERJ, cuja função lá de ensinar, de fazer a pesquisa e de se relacionar inclusive com o exterior, quer dizer, está sendo destruído paulatinamente por ações de um governo ou de um dos desgovernos que existe no estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos de forma alguma deixar de ficar indignado com o que acontece com o Hospital Pedro Ernesto. É a questão da saúde da população desse estado do Rio de Janeiro. Um hospital que formava exatamente os médicos para andar pelo resto do Brasil e cuja formação era, pelo grau de excelência, tido como referência para o Brasil como um todo. Pois é. Então esse desgoverno está exatamente desmontando e desconstruindo aquela unidade de excelência. Então isto daí, qualquer cidadã fica realmente indignado. E o que está se fazendo este que se diz governo interino do estado do Rio de Janeiro para resolver essas questões? O que está se fazendo? Nada. A gente não vê nada. Não vê fazer nada.
E não podemos, esta casa tem que estar aqui o tempo todo discutindo. Enquanto isso, a gente está tendo a notícia, como a gente teve hoje, de que há um movimento dentro do governo do Estado, exatamente para fazer a invasão das escolas ocupadas pelos estudantes que estão na ocupação, dando uma verdadeira aula de maturidade e responsabilidade, coisa que os gestores das escolas não tiveram. Então, o que tem assistido a população da cidade do Estado do Rio de Janeiro, esses desmandos, mas não vamos pensar que ela esteja quieta e sem fazer nada. Os depoimentos que a gente tem a oportunidade de ouvir, principalmente dos pais de alunos dessas escolas ocupadas, a gente vê que as coisas estão começando a mandar. Quer dizer, há todo um processo de repolitização de consciências no Estado do Rio de Janeiro e que isso daí tem um significado expressivo na tomada de consciência e reconhecer a importância dos movimentos organizados para fazer frente aos desmandos de um governo que aí está. Então nós não podemos admitir e vamos ficar atentos aqui nesta Assembleia Legislativa, atentos nesta tribuna, porque o que virá por aí, pelo menos, sem eu querer ser profeta da desesperança, mas pelo menos o que se anuncia não deixa a gente entusiasmado. Muito pelo contrário, deixa a gente muito preocupado e, além disto, alerta no sentido de não admitir que o pior possa ainda se abater sobre as cabeças do povo fluminense. Eram essas considerações, senhor presidente, que eu gostaria de fazer.